Olá, turma! Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Aqui é o professor Sidney que vos fala. Nossa unidade curricular hoje é Programação de Jogos Digitais 1. Só me confirme aí, tá? Lista de introdução, né? Quer dizer, introdução à lista de Python, né? Ao contrário. Igual o Chaves, né? Lista de introdução, né? Python de introdução de lista. Até a gente vai se achar aqui. Cedinho assim é difícil, né, turma? Nem tomei meu café ainda. Ainda bem que o estúdio tava começando animado aqui. Tinha umas músicas aqui que tava, né? É, Rodrigo. Eu ia pedir pro Rodrigo deixar a música soltando aqui no começo, mas daí vocês iam se animar também, daí não ia dar certo na sala. Vamos dar sequência lá então, no que a gente tava na aula de ontem. A gente tinha que terminar uma atividade lá, certo? Quem conseguiu terminar? Quantos me entregaram? Tinha 15 entregue até ontem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma olhada na nossa atividade aqui. Da gincana, né? Lembra? Vamos terminar então, gente. Tem 10 pendentes aqui, ó. 10 pendentes, a gente precisa terminar essa atividade. Tem outra atividade que eu já vou passar junto já para quem já terminou essa aí vai fazer outra atividade que eu vou passar agora, tá bom? E ó, o Brian, a Chloe, a Júlia, o Leonardo, o Luan, a Rebeca, o Richard, a Sara, a Thaís e a Yasmin. Tem que fazer essa atividade aqui da gincana, tá? Beleza? Por que tem que fazer essa atividade aqui? Porque essa atividade aqui é revisão e ela vale nota, tá? Beleza? E para quem terminou já, nós vamos fazer a atividade proposta que está no slide aqui. Deixa eu voltar aqui. Voltando no slide aqui então, turma, vamos lá. Lista de Python, né? Vamos dar sequência aqui. Mãos, né, no código, mãos na massa, hands-on, né? Me mostre o código. Nós temos essa atividade para nós desenvolvermos aqui, tá? Podemos desenvolver juntos essa, mas a próxima é desafio para vocês, né? Tá? Declare uma lista. Então você vai declarar uma lista, vai abrir teu VS Code aí agora. Nós vamos ainda dentro do assunto de listas, tá? Depois nós vamos passar para a matriz. Matriz nada mais, nada menos do que listas de listas, né? Tá? A lista nós temos aqui, lembra que eu falei para vocês? Né? Nós temos aqui o índice da lista, começando do 0, 1, 2. E a matriz nós vamos estender aqui, né? Para as horizontais, né? Tá? Então nós temos outro índice aqui também. Lista de lista, né? Lembra das famosas tabelas do Excel aí? Mais ou menos isso aí seria matriz, né? Tá? Então nós vamos falar sobre matriz na próxima sequência da nossa aula. Já daqui a pouquinho. Acho que dá tempo, né? Hoje é uma aula só, é bem rapidinho, né? A aula de vocês. Então declare uma lista vazia. Então você vai criar uma variável lista e vai colocar ela vazia, né? Colchetes. Beleza? Coloca o nome que você quiser aqui na tua lista. Pode ser L, pode ser qualquer outra coisa. Vai declarar dessa maneira aqui, vazia. Em seguida, solicite ao usuário que informe 5 elementos. Então você vai ter o input, né? Que pode ser números ou letras, né? Você vai pedir para ele armazenar. Vai pedir para escrever para ele digitar 5 elementos. Serão armazenados na lista, tá? Então como que você faz isso? Usando o append, né? Então você vai usar a função append aqui. E depois você vai calcular a média entre os elementos da lista e mostrar o resultado na tela. Beleza? Imprima o conteúdo de cada um dos elementos da lista individualmente na tela. Beleza? Vocês dão conta do recado?
Vamos lá, esse aqui vamos mostrar junto para vocês como que ficaria. E daí, no próximo desafio, vocês fazem. Então, vamos lá. Dentro do código lá. Então, dentro do código, o que a gente vai ter lá, turma? Então, eu vou ter uma variável, né? Eu criei aqui div de valores, tá? E coloquei aqui ela vazia, ó. Por que vazia? Porque nós vamos colocar informações, dados dentro dela, certo? E eu criei uma outra variável atribuindo o valor para ela de 0, porque essa variável aqui, S, de soma, tá? Beleza? Então, atribuir valor 0 para ela. Vamos lá, então. Criado as variáveis, nós vamos usar um laço de condicional. O laço de condicional for. Nós temos outra variável aqui dentro, né? Que é de índice, tá? Que vai controlar aqui o nosso índice. Beleza? Que é o i. Nós temos o in, que está dizendo que nós vamos entrar dentro de uma range, certo? Range de 5. Então, nós temos lá 0, 1, 2, 3, 4, certo? É isso que nós temos lá dentro do sistema. O que vai fazer, então, turma? Nosso código aqui vai pegar dado. Então, nós temos mais uma variável aqui, ó. Dado. Vai receber os dados do usuário. E aqui a gente já converte já para inteiro. Então, nós vamos receber aqui números, tá? Então, vai digitar um número inteiro, ó. A proposta é essa aqui, ó, digitar número inteiro, tá? Então, nós temos uma função para solicitar dados para o usuário, int, convertendo para inteiro, né? Antes, já, no automático, daí input, receber as informações e guardar. Então, o usuário vai digitar e vai guardando aqui no nosso espaço da memória. Beleza? Vamos usar aqui, ó, a nossa lista. Tá? Então, v. Lembra que a gente usa ponto para chamar a função? Então, ponto, append. Vamos colocar o dado aqui. O que é o dado? A informação que o usuário vai digitar. Vamos dizer que o usuário digitou 1. Vai ser guardado 1 aqui no índice 0. Beleza? Então, vai fazendo isso enquanto e vai somando aqui, ó. Depois aqui vai somar os dados, ó. Depois o S aqui vai somar os dados. Beleza? A média aqui nós vamos pegar a média dos dados aqui, né, divididos por 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, divididos por 5. E no final nós vamos contar aqui, ó, vamos fazer uma condição, elementos, vamos contar os elementos aqui, tá? Da variável v, tá? Que está dentro da lista lá, a nossa lista, tá? Então nós temos a nossa lista aqui, nós vamos contar o que está dentro dela. O que vai fazer o próximo print aqui? Contar o elemento, então vai contar quantos elementos tem aqui dentro, né? Vai contar quantos elementos tem aqui dentro. E depois vai separar nessa ordem aqui, né? Tá bom? E o último aqui, ele pega a média. Nós vamos imprimir a média também dos nossos elementos, que vai somar, que é essa aqui, ó, a soma e a divisão por 5, tá? Pega tudo e divide por 5. Beleza? Pega essas informações aí, copie e cola no teu VS Code aí. Faça funcionar aí para nós ver. Veja o resultado aí para nós e comente aí com o professor aí na sala se conseguiu fazer, dá certo ou não. Bora lá.
Vê a lista ali vazia. Suave, professor? Tudo na boa. Tudo na boa, Caio? Tudo na boa? Felipe Garcia, tá suave, professor? Tá suave. Fizeram aí? Conseguiram fazer? Daí nós vamos para o próximo desafio. Então aqui temos a variável, né? A variável vai guardar uma lista. Essa lista aqui então a gente chama de V. E outra variável aqui. Temos duas condicionais aqui. Vamos pedir para imprimir a média, né? Beleza? Vamos rodar isso aqui para a gente ver. Na paz, Luiz Afonso. Vamos rodar isso aqui. Rodaram aí na máquina de vocês? Digitar o número inteiro, né? Tá vendo aqui aparecendo aqui embaixo? Tá rodando já o código. Vamos digitar 1. Não, vamos digitar 10, 20, 30. Vai. 10, 20, 30, 40, 50. A média aqui, ó, já imprimiu. A sequência 10, 20, 30, 40, 50. E a média dos elementos 30, né? A soma dividido por 5. Beleza? É esse código que está fazendo isso aí. Beleza? Tranquilos? Vamos voltar lá no nosso slide. Tem um desafio lá para vocês, para a gente finalizar esse conceito de lista. Quem não conseguiu fazer aí, na verdade era só copiar e colar, né? O código do professor aí. Mas eu queria que vocês rodassem aí para vocês terem a experiência e ver como que funciona o código aí. E rodando, né? Testando aí. Desafio 3. Desafio 3, né? Lembra, como de costume, temos que fazer exercícios, atividades, porque senão vocês não conseguem aprender. Você só aprende quando tenta fazer por conta própria, né? E a prática leva à perfeição, certo? Então vamos lá. Agora é com vocês aí, vou deixar vocês pensar um pouquinho. Crie um programa que peça para que o usuário continue informando o número inteiro, tá? Então ele vai continuar informando o número inteiro, parecido com o que a gente fez aqui, agora há pouco, tá? Só que você vai pedir para ele continuar informando o número inteiro. E o programa deve armazenar tais números em uma lista, certo? Bem parecido, né? O programa deve parar de capturar novos números caso o usuário insira 0. Tá? Então você vai ter, diferente daquele código lá, nós vamos ter um break, né? Break news, né? Tá? Ao final, o programa deve informar a quantidade de elementos adicionados na lista, bem como os menores e os maiores elementos digitados, excluindo o 0, né? Então você não conta o 0, e depois você vai contar quantos números o usuário digitou. Se ele digitou 10 números, tá? E daí ele vai colocar o 0 para parar, né? Então ele para com o 0. Tá? Enquanto ele não fizer isso, ele vai digitar. Quantos ele digitar, você vai pegar esses números, vai somar aqui, ó, vai ver qual que é os elementos adicionados. Então você vai ver quantos elementos foram adicionados. Vai perguntar qual que é o menor. Se o menor foi 1. E se o maior foi o 10, por acaso. Tá? Então, menor aqui 1, né? E o maior 10. Verifica isso. Beleza? Vou deixar com vocês aí, então. Se divirtam. Desculpa. Saúde pra mim mesmo. E tem gente me devendo lá a atividade da gincana, tá? Lembrando que a atividade da gincana vai valer nota. Aumentou um número lá, né? 16. 16 me entregaram. Tá? Pendentes ainda lá na gincana. Brian, a Chloe, a Júlia, o Leonardo, o Luan, Rebeca, Richard, Sara e Yasmin. Não sei se estão na sala aí. Deixa eu só ver quem que está conectado hoje aqui. Quem está comigo na sala? Não são muitos. Brian, Caio, Chloe, Fábio, Felipe, Gabriele, Ali, Jennifer, Júlia, Luan, Luiz, Afonso, Luiz Vitor, Mariana, Nicolas, Pedro, Rebeca, Richard, Sara, Thaís, Yasmin,
a Gabriele e a Lepre, professora Nicole e professor Sidney, né? E o Rodrigo tá ali controlando a gente ali. Fique as pessoas que estão envolvidas aí. E a professora Nicole não precisamos entregar atividade para ninguém, né, professora Nicole? Tudo certo, professora Nicole? Bom, eu, a professora Nicole e o Rodrigo aqui do estúdio não precisamos entregar atividade para ninguém, né? Estamos em dia. Agora, eles estão devendo, né, prof? Estão devendo, então com cara de que não estão devendo. É, bem isso. Faz esse carinha aí. Olha lá, Luiz Afonso falou assim: tá na paz, professor? Felipe, tá suave, professor? Daí tá suave mesmo, né, Felipe? Ó, quem terminou lá a atividade, faça essa outra aí que eu pedi pra vocês fazerem, tá? Criar esse desafio aí. Nossa aula é bem rapidinho hoje, daqui a pouco já vai acabar. Quem conseguiu fazer aí já? É, manda no. Deixa eu achar um lugar pra mandar aqui, só um pouquinho. Vou colocar a atividade de hoje aqui, tá? Deixa vocês postam ali pra mim. Desafio aula 6/11/2025, tá? Pelo menos tem Você nem se esforça. O que tá acontecendo aí, prof? Fala pra mim. Não, nem de coisa. Lá, o desafio tá lá. Quem perguntou, Felipe? Tá lá, o desafio aula 6/11/2025. Só colar ali pra mim lá no Class, beleza? Só dar o print lá pra nós lá e ver que. Pra mim entender o código, se rodou já, se tá tudo certo. Qual que foi tua ideia para construir esse código aqui, só pra mim saber. Lembra que tem várias maneiras de chegar no resultado final, né, turma? Não tem certo ou errado. Como você vai organizar a tua sintaxe, o que você vai usar para construir isso, os tipos de variáveis que você vai usar. Isso é pessoal, né? Cada um vai para uma linha de raciocínio. A gente já viu isso. Um código fica diferente do outro. Pode ser que fique igual? Pode ser que fique igual também, porque tem um padrão, né, de criação também. Se vocês criam esse padrão, também provavelmente pessoas com o mesmo padrão vão criar códigos parecidos. Beleza? Felipe mandando o print para mim ali, ou alguém mandando para mim ali a primeira entrega, eu já vou passar a fase aqui. Ó, o Pedro entregou, né? Pedro entregou, deixa eu ver aqui o que o Pedro entregou. Pedro entregou aqui já um código, tá? While true, faz o tratamento ali, tá? Fez uma variável num, recebendo ali, digite o número inteiro, zero para parar, a frase ali para o usuário. Convertendo isso em inteiro, já fazendo um if, se o número for igual a zero com break. Isso aí, Felipe. Números append, ele colocou um append para ir acrescentando números na lista, perfeito. Fez um tratamento de exceção aqui de erro, né? Valor error, com print, por favor, digite o número inteiro válido. Parabéns, hein? Colocou ali um tratamento de exceção. Fez aí fez uma condicional com o if, né? Então, enquanto if números, né, vai fazer a seguinte condição. Quantidade, usou len, ele usou a variável len. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o código dele.
né? Usou variável len ali. Usou número menor para contar ali uma variável menor, tá? Usando o mínimo, usou outra função aqui, ó, que a gente provavelmente viu em Python aí, tá? Provavelmente viu. Se não viu também, parabéns aí, porque ele usou a função aí. Então nós temos aqui, ó, uma variável quantidade, uma variável menor que ele criou e uma variável maior, tá? Então, usando aqui, ó, uma função mínimo e máximo, tá? E usando aí o len aí para contar a quantidade dos elementos. Depois ele fez o print para cada variável ali, né? Print quantidade, menor elemento digitado, maior elemento digitado, tá? Aí o else é para finalizar, né? Se nenhuma dessas condições aqui for feita, ele vai escrever aqui, ó, nenhum número foi adicionado à lista, você inseriu 0 imediatamente. O que é isso aqui? Se o usuário já digitar 0 no começo, não quero fazer lista nenhuma. Ele vai sair do loop, né? Do laço aqui, do nosso loop de repetição. Do loop que o Pedro fez aqui, beleza? Tranquilo? Esse é o código do Pedrão aí. Vou dar sequência aqui agora. Ver se mais alguém entregou. Não. Ah, o Felipe entregou. Estava esperando do Felipe. Felipe aqui tem que dar um zoom aqui para mim ver o código. Aí. Melhorou um pouco, né? Também. Criou uma função. Ó, pode ver, cada um cria um código diferente, né? O Felipe fez diferente também. O Felipe já criou uma função, né? Uma função aqui. O Felipe já criou uma função aqui, números, com a lista com números, tá? Daí ele pediu para imprimir uma mensagem para o usuário na tela, tá? Então, essa aqui é a função dele, ó. Esse pedaço aqui é a função, tá? Agora ele fez o while true aqui, né? Vai entrar aqui agora com o número lá, ó, guardando a lista. Então, ele digitou lá em cima, digite números inteiros 0, tá? E vai vir, tá? Chamar a função aqui agora, beleza? Usou break aqui, ó, também, tá? E números append aqui, o que o números append vai fazer? Vai colocar números lá em cima, né? Então, se passou do primeiro aqui, do 0, nosso laço vem aqui, né? Digita o número. Digitou o número, verifica se é o 0. Se não for o 0, ele joga lá na lista lá o número, beleza? Criou uma exceção aqui, né? Por favor, digite o número inteiro. Então, uma seção aqui de valores. O usuário não digitar qualquer coisa na tela ali, né? Se ele digitar 0, já vai parar o aplicativo, né? O código vai parar. O código vai parar. E se ele digitar A, por exemplo, B, C, também vai pedir para ele digitar o número inteiro. Tá? Ou se ele digitar um número que não é inteiro também, mesma ideia. Beleza? É o código aí do Felipe, tá? Depois ele fez aí uma condicional imprimindo aí as condições, né? Também usou mínimo, usou máximo e usou len. Beleza? O resto tá parecido a ideia, né? Mas foi diferente o código. A linha de raciocínio foi diferente. Construção também. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Esperar as outras pessoas me entregarem, mas vamos continuar nossa aula aí. Na verdade, tem mais uns 3 minutos de aula só.
3, 5 minutos de aula. Mas vamos dar sequência, vamos finalizar esse conteúdo aqui para a gente poder entrar no próximo, né? Então, vou deixar esse desafio aqui para uma outra hora, tá? Então a gente viu, né, listas aí, tá? Questão de lista nas últimas aulas. E a gente vai ver agora listas multidimensionais, chamamos ela de matriz, ou lista de lista, tá? Vamos ver então na sequência aí agora, matriz, listas multidimensionais, ok? Parecido aí com a ideia da lista, tá? Vamos continuar aí nessa mesma ideia aí, só que agora nós temos aí questão multidimensionais, né? Que a gente pode verificar tanto na vertical quanto na horizontal aí os nossos dados guardados, armazenados, beleza? Vimos agora a lista e vamos ver agora listas multidimensionais, matriz, listas das listas, né? Mão no código, vamos ver códigos, vamos experimentar esses códigos com algumas variáveis, com algumas soluções que a gente precisa fazer para complementar aí o conceito da aula. Beleza? E do que se trata então, né? A questão de listas multidimensionais, a qual nós chamamos de matriz. Beleza? Lista, então, através dessa lista é possível compor listas nas quais cada elemento é uma nova lista por si só. Então nós temos aí várias listas, né? Podemos colocar listas dentro de listas, tá ok? Matrizes, né? Chamamos de matrizes ou multidimensionais, tá? Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? De boa, né, Pedrão? Vamos lá, então. Então, matriz é um arranjo multidimensional, bidimensional, né? M e N, onde M é o número de linhas. Então, nós temos aí a questão do número de linhas e N o número de colunas. Acabei de falar para vocês ali um desenho atrás ali. Então, nós temos lá colunas e linhas. Beleza? M é o número de linhas, né? E N, número de colunas, né? Então, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Temos ali 2 ou mais índices, né? Podemos ter vários índices, né? Aqui eu coloquei 2 índices, mas nós podemos ter 2 ou mais índices, tá? Então essa que é a diferença aí. Geralmente a gente usa a variável i e j, tá? Para linhas e colunas, né? A variável i a gente já estava usando bastante, agora a gente vai ver o j aí dentro dos nossos códigos, tá? Normalmente padrão aí a gente usa para chamar aí, a contar nossos índices, né? A i e j, beleza? Geralmente é isso que a gente usa. Tranquilos? Yasmin entregou lá a atividade agora também. A Júlia falou que tá de boa, nenhuma dúvida. A ideia aqui, vocês não têm dificuldade nenhuma de entender, porque é a mesma ideia da lista, tá? Então, mãos à massa, né? Não sei se vai dar tempo. Não, não vai dar tempo. Então, a gente volta na próxima aula com atividade sobre matriz, tá? Então, na próxima aula, a gente vai criar uma primeira lista de que representa a matriz em si. Depois, a gente vai criar essa lista que cada linha adiciona-se a cada uma lista a lista da matriz, tá? Então, uma lista dentro da lista e vai utilizar-se uma lista matriz acessando cada um dos seus índices individuais, né, com colchetes, assim como uma lista convencional. Beleza? Tranquilo? Próxima atividade nossa é essa, para complementar a nossa aula. Beleza? Tranquilos? Então vai ter lá uma lista, duas listas, três listas, né? Uma lista dentro da outra. Primeira lista, sublista, segunda lista, sublista, terceira lista, sublista. E a gente vai contar assim. Primeira lista vai ter 1, 2, 3 armazenado. A segunda lista vai ter 4, 5, 6 armazenado. E a terceira lista vai ter 7, 8, 9 armazenado. Beleza? Depois a gente, na próxima aula, a gente volta e explica isso aí. Vamos fazer junto. Essa atividade nós vamos fazer junto para vocês entenderem os conceitos.
e depois vai ter o desafio aí para vocês. Beleza? Então voltamos na próxima aula aí. Só me envie lá os arquivos da gincana, tá? Por favor. Que eu e a professora Nicole vamos fechar a nota daquela atividade lá. Para ajudar vocês aí nas avaliações. Beleza? Tranquilos? Os códigos aqui, atividade 4 me entregaram. E a gincana eu consegui passar de 15 para 16. Apenas um a mais. Tá? Então 9 pendentes ainda. Beleza, turma? Então por hoje a gente fica por aqui. Aquele abraço. Até a próxima.